Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. E nós estamos aí setembrando, né? Estamos aí no mês de setembro, andando já nesse nosso novo momento, primavera chegando. E é isso, essa é a vida vai passando e nós vamos a cada dia crescendo na graça, no conhecimento, crescendo para que possamos cada vez viver melhor. E toda segunda-feira pela manhã nós temos um bate-papo com o apóstolo Neuci José Rorato. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e você é muito bem-vindo. Se você quer dar um oi, quer dar um olá, dá um oi aqui no nosso chat e a gente vai estar interagindo com você. Muito bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Desejo a todos um lindo dia, uma linda semana e um setembro florescendo com a primavera. É isso aí. E parece que quando chega setembro a gente já fica assim lá, mais alegre, porque o sol está mais em vista e a gente já está vendo que o fim do ano está chegando. Pastor, fim do ano chegando e a gente começa a pensar sobre o futuro, né? Eu acho assim que a gente entra setembro, outubro já pensando sobre o ano de 2026. Então, o que a gente plantou esse ano, a gente vai colher o ano que vem. O que não plantou, não vai colher. Né? Então ainda tem 4 meses para você sair plantando aí na sua horta para em 2026 poder colher, né? Isso aí. Pastor, mas eu quero falar um assunto que é um assunto polêmico para segunda-feira, mas é um assunto que muitas vezes as pessoas ficam com um pingo sem saber muito bem, né, como é que funciona isso. Mateus, capítulo 12, nós temos falado sobre isso, já em alguns cultos foi falado, né? A pessoa, quando ela conhece a Jesus e quando ela tem uma experiência com o Senhor, ela recebe a regeneração. Nós somos lavados, né, pelo sangue do Cordeiro, somos limpos e nós temos uma nova oportunidade de vida. Mas o que muita gente não está entendendo, pastor, é que o nosso coração ele precisa ser ocupado, precisa haver substituições. Não adianta só haver limpeza, precisa haver substituições. E lá em Mateus, então, diz que o espírito maligno anda ao redor, ele sai da pessoa, ele anda ao redor, e se ele volta e encontra tudo limpinho, ele volta a ocupar. Então, o que a gente precisa fazer para isso não acontecer? Eis a questão. Na vida, tudo é uma substituição. O ser humano, antes de conhecer a Cristo, ele era usado pelo sistema, pela cultura que traz como herança, pelas maldições que acompanham a família, por situações e crises espirituais que aconteceram na sua trajetória. Por trás de cada desordem, pastora, existe uma força espiritual. Por trás de um comportamento negativo, um comportamento tóxico, um comportamento maligno, existe uma força espiritual. E essa força espiritual são espíritos que precisam de corpos para atuarem, para agirem, para expandirem a sua influência, o seu governo, sua maneira de ser. E quando a pessoa se encontra com Cristo, ou melhor, quando a pessoa não aguenta mais esse tipo de governo, esse tipo de situação que vive, essas neuras, esses pecados, essas dominações, essa situação que a pessoa não consegue, por força própria, se livrar, ela busca ajuda. E quando busca na pessoa certa, que é Jesus,
Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando a pessoa encontra-se com Jesus, Jesus é o poder de Deus. Quando a pessoa vai recebendo o Evangelho é o poder de Deus. Quando a pessoa vai recebendo as instruções da palavra, a palavra é luz, lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então, à medida que a pessoa se aproxima de Deus, esses espíritos pulam fora. Eles saem. Porque demônios, espíritos, maldições, essas forças negativas não suportam a luz de Deus, a luz da palavra, a luz que é Jesus. Porque Jesus mesmo o disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará perdido, não andará em trevas. Então, quando a pessoa se encontra com Cristo, essas forças malignas, esses espíritos, essas maldições, essas bagagens malignas que, na maioria, já vêm atormentando e seguindo a família desde muitas gerações passadas, quando Jesus começa a fazer parte e entrar na vida de um cidadão, esses espíritos saem, não suportam, e começam a andar por lugares áridos, procurando repouso. Já vão lá no familiar, vão lá procuram dentro da árvore genealógica alguém lá que eles possam voltar a inspirar, a agir, a dominar, a usar. Eles não encontram. E eles ficam perambulando, ficam sondando. E de tempo em tempo eles tentam voltar, e até posso dizer com experiência própria, que quando a pessoa se converte a Jesus, mesmo que tenha saído de vícios terríveis, de situações muito, muito feia, desgraçada, mesmo a pessoa estando em Cristo, às vezes sente a aproximação daqueles males. Mas à medida que a pessoa está com Cristo, que crê na salvação, no perdão, e que busca a presença do Senhor, ela resiste. Mas o crente, depois de muitos dias, meses, até anos, ele vai se acostumando com o que é bom. Se acomoda. Se acomoda. E para de vigiar. E para de se cuidar de um passado que ele não quer que volte. Mas ele não ocupa a sua vida, não ocupa o espaço na sua mente, não ocupa o espaço do seu tempo, não ocupa o espaço para pensar, se ocupar e ver as coisas na ótica de Deus. Olha como a palavra traz instruções para nós a respeito disso. Em Colossenses 3:1, Paulo diz: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, a pessoa, quando se converte a Cristo, o seu espírito ressuscitou. Porque enquanto a pessoa não é convertida a Cristo, o seu espírito, que quer dizer sua vida espiritual, está morta. Não vive. Não cogita, não tem esperança, não tem fé, não tem perspectiva, não tem certeza do próprio futuro. Então, quando há a conversão, há a ressurreição do espírito. Aí, quando o espírito do ser humano ressuscita, aqueles espíritos malignos que inspiravam, que influenciavam, que tentavam, que alimentavam os vícios, que dirigiam por caminhos errados, eles caem fora. Eles saem do homem. Mas como eles não encontram outras moradias, porque quem não está com Deus está já com vulnerável, né? Está com alguma dessas bagagens. E aqueles espíritos começam a rondar. Olha, eles me rondaram muito tempo.
e continuam rondando para querer me levar ao meu passado, me levar a praticar as coisas que eu praticava no passado. E esses espíritos, eles visitam dessa maneira. A pessoa rejeita com a mente, rejeita enquanto está com seu lado psicológico saudável, a sua mente sã, está bem consciente, ela consegue rejeitar. Mas se ela não se alimenta da palavra e não ocupa a sua vida com as coisas de Deus, o diabo vê que existe espaço na vida de uma pessoa. E aí então ele começa gradativamente, volta a se aproximar da pessoa e com coisas que lhe são familiares. Convite para práticas que lá no passado era a cultura, era o vício, era a ocupação total que a pessoa tinha. Então o diabo tenta, insiste e leva a pessoa a praticar as coisas, às vezes até por brincadeira. Volta a se envolver com vícios, com práticas erradas, com pecados que dão prazer. Porque o problema do pecado, o pecado é uma coisa ruim que destrói a vida de Deus na vida de uma pessoa. Mas ele deixa o prazer para a carne. O pecado causa prazer para o homem natural. O homem natural é aquele que está vivendo longe da comunhão com Deus, que não tem comunhão com Deus diária. O homem natural é o homem, tá? Que não está nem aí com a vida eterna, não está nem aí com o certo e o errado, que não está nem aí com o futuro. Mas o homem que nasce de novo descobre o propósito da vida e acaba descobrindo o propósito para o qual Deus deu-lhe a existência. E não só a existência, mas uma missão a cumprir, um desígnio de vida. E se a pessoa não se ocupa com Deus, o passado que era alimentado por espíritos, por maldições, por trás de cada malignidade existe uma entidade que o alimenta. E se a pessoa não está ocupada com as coisas de Deus, sua vida está vazia. E uma vida vazia, o diabo procura se infiltrar, entretê-la para se apossar. E é dessa maneira. Por isso que Jesus disse que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Mas ele volta a dar uma espiada e vê que a pessoa não é comprometida com Deus, não tem sua vida ocupada com coisas sadias, não está a sua vida bem ocupada com as coisas de valores eternos. Aí o diabo tem saudade daquele lugar, ele ronda aquele lugar, ele se junta a mais 7 espíritos piores do que eles e vêm e assaltam uma pessoa. Por isso que nós vemos isso ao vivo e a cores, que pessoas se convertem a Jesus, vivem um bom tempo de comunhão com Deus, comunhão na igreja, vive bem na família da fé, mas vai se desleixando com as coisas de Deus, para de se alimentar da palavra e já vai se afastando, vai ficando com uma vida ociosa, vida vazia, e a ociosidade gera ansiedade, a ansiedade deseja algo diferente, e não é que a pessoa aceita as velhas coisas do diabo como algo diferente para se suprir? Uma coisa que eu já constatei, pastor, é uma constatação. Eu tenho 44 anos de fé, o senhor tem quantas mesmo? 58. 58 anos de fé, eu tenho 44. Irmãos, a gente já viu muita coisa, né? Você que está nos assistindo, a gente já viu muita coisa. E uma das coisas que eu constatei é que normalmente
Mesmo, e agora falando de cristãos, né? Os cristãos, quando eles desanimam ou se decepcionam, eles voltam, eles não voltam para pecados novos. Eles voltam para as práticas que eles tinham antigamente, porque já lhes são familiares. Exatamente. Né? Mas eu queria comentar com o senhor uma coisa, pastor. Quando tu passa muito tempo morando numa casa, e tu mora numa casa, por exemplo, que nem aconteceu comigo. Morava numa casa e na frente da minha casa tinha uma casa de aluguel. Então, durante esse tempo que tu mora muito tempo, tu vê pessoas entram e saem, porque é aluguel, né? E a maneira como a casa se apresenta conforme a família que entra lá. Então tem casas que ficam extremamente limpinhas, arrumadas, organizadas, o pátio e tudo, né? E tem casas que tu vê acumular algumas coisas, né? Tu vê que mudou a família. Mas aí essa semana, umas 3 semanas atrás, eu estava passando no mesmo lugar que eu passo todo dia para vir para a igreja, e lá tem um local de atendimento para os adictos, moradores de rua, etc. Né? E o que eu observei, pastor? Aquele local começaram a fazer uma montanha de lixo no lugar do lado. Aquilo, assim, e aquela montanha de lixo só tá aumentando, sabe? Claro, possivelmente depois vai passar o caminhão de lixo da cidade, que possivelmente vai recolher, mas é interessante essa característica cultural, aonde as pessoas estão com algum espírito maligno vivendo nelas. O lixo anda junto, pastor. A sujeira, a desorganização. É a sobra daquilo que a pessoa consome. O acúmulo. Vai acumulando. Tá? E dizia um ditado antigo, os antigos tinham uma psicologia assim, muito prática. E eles diziam assim, olha, pelo barulho da carruagem, a gente imagina o que vem dentro. Mas assim, é tão... E não é uma coisa assim radical, essa transformação, porque assim, tu teve uma regeneração, tu teve uma lavagem no teu interior, tu nasceu de novo, tu recomeça a tua vida, e aí vai se acomodando, conforme o caminho, vai andando, vai se acomodando, e você volta, né? Você volta a se sujar. E às vezes sem se aperceber. Não é uma coisa assim, você vai voltando devagarzinho. Por exemplo, nós temos o dever de nos alimentar da palavra diariamente. E quem assim o faz, a palavra é como água. Lavando. Que lava, que purifica, que santifica. E se a pessoa para de se lavar, se a pessoa para de se alimentar da palavra diariamente, como é que fica a vida espiritual de quem não se alimenta da palavra? Que a palavra de Deus não faz parte do seu dia a dia. Sua vida espiritual vai ficando turva, vai ficando contaminada, vai se envolvendo com coisas, vai perdendo até o senso de valores. Até diz um texto aqui que eu quero compartilhar, que o autor da carta aos Hebreus fala no capítulo 5, que ele traz uma lição, uma confrontação, e diz assim, ora, capítulo 5, verso 13, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática
tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui o autor dessa carta está falando do crescimento espiritual. Por que tem pessoas que têm tantos anos de fé, mas nunca crescem espiritualmente? Porque só querem leitinho. Só querem ouvir aquela mensagem: Deus te ama, Jesus é bom, Ele te cura, Ele te abençoa. E não querem aprender para serem geradores de fruto. Não querem aprender para terem as suas faculdades exercitadas, para discernir não só o que é mal, mas também saber escolher o que é bom. Então a vida pede isso de nós. Por que tem cristãos subdesenvolvidos, que não é o tempo de fé que lhe dá o crescimento, mas é o interesse em saber, em aprender e em praticar as verdades? Quando Jesus fala que o espírito imundo sai do homem, e isso acontece sim quando a pessoa se converte, e depois de convertido ele precisa ocupar o lugar que esse espírito ocupava. Como que ele faz isso, pastor? Pela palavra. Lendo a palavra, ouvindo a palavra, vindo à igreja. Descobrindo que nós somos essa tricotomia, a nossa vida é tridimensional, a nossa vida espiritual é tão ou mais importante que a vida material, porque a vida espiritual é eterna, a vida material é passageira, tem um tempo aqui de vida terrena. E então, quando nós descobrimos que temos o dever de cuidar de nossa vida espiritual, pois a vida espiritual é eterna, ela nunca terá fim. Assim como nós cuidamos da vida material para não termos escassez, para termos recursos e soluções para o que queremos, nós temos também que cuidar da espiritual, investir na espiritual, pois é a espiritual que não morre, que nos levará eternidade adentro. O problema é que hoje a mídia, o sistema, a religião, ela empurra todo mundo, pastor, pro agora. O agora e o material. Agora. Como é que eu vou viver agora? O meu dinheiro de hoje, o meu conforto de hoje. E as pessoas não estão se atentando que existe um mundo espiritual e que existe uma eternidade que é muito maior do que esse agora. É real. É real, né? É real, a eternidade é real. Se não fosse real, ninguém teria medo de morrer. Mas eu não tenho, porque eu sei que a eternidade que me espera é a minha promoção. E a gente não constrói a eternidade depois que morre. Essa consciência que a gente precisa ter. A gente constrói a eternidade agora, nessa vida. É que nós estamos construindo nossa eternidade. Por isso que as escolhas fazem tanta diferença na nossa vida. Por isso que existem pessoas que são muito bem-sucedidas em todas as áreas da vida, e existem pessoas que se esforçam, que trabalham, que ralam e não conseguem vencer na vida. Por causa de princípios, né, pastor? Princípios. Então é isso, pastor, deu nosso tempo. Mais um recadinho para aqueles que estão aí com a casinha vazia? Pois, olha, ocupe-se em Deus. Se não sabe o que fazer como obras, preencha sua mente de instruções da palavra. Ajuste a sua vida espiritual para que o Espírito de Deus habite dentro de você, e você, com a ajuda do Espírito de Deus, você vencerá tentações e saberá ocupar o seu tempo com coisas produtivas e que tenham valor eterno. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Tchau, gente. Até mais.